Povo de Deus, quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui no seu canal Palavra com Rian. E eu já quero fazer um convite a você que está chegando agora aqui no meu canal, que ainda não é inscrito. Quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Vamos ajudar esse canal a crescer, levando a palavra de Deus. Estamos de volta, estamos um tempinho aí sem gravar, mas estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje o nosso assunto está muito interessante, porque hoje vamos falar 5 pecados cometidos contra o Espírito Santo. Por isso, já quero pedir para você continuar até o final desse vídeo, porque eu tenho toda certeza que esse vídeo vai ser uma bênção na sua vida. Já te peço para você também, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comenta aqui nele também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Muito bem, povo de Deus, e hoje o nosso tema é 5 pecados cometidos contra o Espírito Santo. Esses pecados eles são cometidos contra o Espírito Santo porque o Espírito Santo ele é simbolizado como uma pomba, ou seja, ele é muito sensível. E infelizmente muitas pessoas têm praticado esse pecado na atualidade. E a gente vai conhecer esses 5 pecados neste momento aqui nesse vídeo, e ele vai ser uma bênção na sua vida. E o primeiro pecado cometido contra o Espírito Santo é o de resistir ao Espírito Santo. Você pode conferir lá em Atos capítulo 7, versículo 51. Esse pecado ele é cometido por crentes e incrédulos. No caso da pessoa incrédula, é quando ela ouve a mensagem, ela entende a mensagem, ela entende que ela precisa de salvação, e aí ela, pelo seu livre-arbítrio, escolhe rejeitar a salvação. Aí ela resistiu ao Espírito Santo. Aí ela resistiu ao chamado do Espírito Santo. Esse é o pecado de resistir. No caso, no crente, é quando ele resiste à voz do Espírito Santo agindo dentro dele. É quando ele resiste, o Espírito Santo ali leva ele a uma direção e aí ele fica sempre resistindo. Aí ele está cometendo o pecado de resistir ao Espírito Santo. Já no caso de Atos capítulo 7, versículo 51, a qual eu acabei de citar, né? Estevão ali naquele momento ele retrata toda a trajetória de Israel, né? Toda a trajetória de Israel. E no final ele fala, vós sempre resistisse ao Espírito Santo. Ou seja, a trajetória do povo de Israel foi uma trajetória de rebeldia, de sempre rejeitar o Espírito Santo. Veio os profetas, eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram a mensagem que os profetas entregavam ali. Eles sempre resistiram ao Espírito Santo. É isso que Pedro estava querendo falar. Então, meu irmão, infelizmente, muitos têm cometido esse pecado. Você que está vendo esse vídeo, você que não é crente, você entende que precisa da salvação, meu irmão, aceite, porque é o Espírito Santo te convencendo. Você precisa aceitar a mensagem. O Espírito Santo ele está aí convencendo, mostrando ao pecador que precisa de salvação. Mas, meu irmão, não rejeite essa porta. O Espírito Santo ele é longânimo. O Espírito Santo ele é misericordioso, mas vai chegar um tempo, meu irmão, que você não vai mais ter essa oportunidade. Amém? Então, você que está aqui nesse vídeo, aceite o chamado do Espírito Santo. Não rejeite a graça, não rejeite a misericórdia do Espírito Santo na sua vida. E sem mais delongas, vamos para o segundo pecado. E o segundo pecado cometido contra o Espírito Santo é o pecado de insultar o Espírito Santo. Essa referência você pode ver lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Também é um pecado cometido por crentes e incrédulos. Mas em que consiste esse pecado? Esse pecado simplesmente ele consiste em você fazer gracejos, brincar com coisas santas. Tenha cuidado para você não agravar o Espírito Santo. Vigie com as brincadeiras que você faz. Não insulte ao Espírito Santo. Amém? E sem mais delongas, vamos para o terceiro pecado. Muito bem, povo de Deus, e o terceiro pecado cometido contra o Espírito Santo é o de tentar ou mentir ao Espírito Santo. Você pode consultar lá em Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Também ele é um pecado cometido por crentes e incrédulos, no caso lá de Ananias e Safira, né? Os irmãos conhecem a história. Ananias e Safira eles mentiram ao Espírito Santo. O texto diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, e se retivesses parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que te formaste esse desígnio em teu coração? Não mentite aos homens, mas a Deus. Então Pedro lhes disse a Safira,
Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Então, aqui como os irmãos acabaram de ver, eles mentiram ao Espírito Santo. E esse é o maior erro dos cristãos, é tentar enganar a igreja. Mas, infelizmente, a gente não consegue enganar o Espírito Santo. Esse é um pecado cometido, muito cometido no nosso meio. É a gente pensar que está enganando a Deus. É a gente pensar que está escondendo de Deus. Mas, na verdade, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo, ele sonda todas as coisas. Então, esse é o terceiro pecado, é o pecado de mentir ao Espírito Santo. E vamos para o próximo pecado. Muito bem, povo de Deus, e o quarto pecado cometido contra o Espírito Santo é o de entristecer o Espírito Santo. Você pode conferir lá a referência em Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Esse pecado também é um pecado cometido por crentes e incrédulos. Mas em que consiste esse pecado? Esse pecado de entristecer o Espírito Santo, meu irmão, é simplesmente a gente fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. É simplesmente a gente ir contra a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela apresenta vários não. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não furtes mais. Então, quando a gente faz o que não é para fazer, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Porque ele trabalha em nós para aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo, o fruto dele em nossas vidas. Simplesmente, irmãos, quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. Também é um pecado que a gente precisa rever. A gente precisa rever os nossos atos diante do Espírito Santo de Deus. Amém? E vamos para o quinto pecado. Muito bem, povo de Deus, e o quinto e último pecado cometido contra o Espírito Santo é o de apagar o Espírito Santo. E esse pecado ele é cometido apenas por crentes. Porque ele é cometido apenas por crentes, porque os crentes, eles sabem quando é o Espírito Santo que está agindo dentro dele. Os cristãos, eles sabem quando é a manifestação do Espírito Santo dentro dele. Você pode consultar essa referência lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O Espírito Santo também ele é retratado, ele é simbolizado como fogo. O fogo ele purifica, né? O fogo ele aquece. É quando o Espírito Santo está agindo dentro de nós, a gente entende, a gente sabe que é o Espírito Santo que está se manifestando dentro da gente, operando na gente, mas a gente diz não. A gente neste momento está refreando, a gente está abafando a ação do Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, quando a gente perde o primeiro amor, a gente só sente aquela chama dentro de nós, que aquecia o nosso ser. Quando a gente perde o primeiro amor, que a gente vem se lembrar como era bom o Espírito Santo quando está agindo em nosso meio. Quando o crente também ele peca, ali ele está resistindo à manifestação do Espírito Santo. E isso só deixa saudade. Não resista ao Espírito Santo. Permita ele agir na sua vida. Permita ele operar na sua vida. Amém? E hoje vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que eu creio que mais pessoas precisam ver esse vídeo. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima.